Momento de reflexão. Já com a Bíblia aberta, o pastor Raul leva até você mais uma palavra de Deus. Porque o justo viverá pela sua fé. Abacuque, capítulo de número 2, verso de número 4, a parte B. Folheando a Bíblia, neste dia, eu encontrei o profeta Abacuque e percebi que ele experimentou a dúvida, visto que a sua nação ela tinha se distanciado de Deus e estava vivendo um momento de grande sofrimento, olhando para toda a corrupção que existia ali ao seu redor. O profeta, ele decide buscar respostas e ele as apresenta diante do Senhor Deus. E a sua oração, a gente percebe que é carregada de revolta por achar que Deus se esqueceu do seu povo. Mas olhe, tudo o que se vê realmente são conflitos. Ele quer saber aonde é que Deus está no meio de todo o sofrimento. Será que Deus é justo ao permitir a guerra, ao permitir a doença, ao permitir a morte, a fome e a injustiça? Olhe, essa palavra é forte. Mas isto era o que estava na mente do profeta. Eu disse que ele experimentou a dúvida. E as suas dúvidas não são diferentes das nossas hoje. A gente encontra muitas pessoas hoje que estão também com dúvidas. As dificuldades, as lutas, as provas, as adversidades, as crises que nós enfrentamos hoje nos fazem muitas vezes pensar que Deus nos abandonou. Um dia desses uma pessoa me disse: pastor, parece que Deus me abandonou.
Aquela pessoa estava vivendo um monte de problemas. Eram doenças, eram problemas familiares, marido alcoólatra, filho nas drogas. Aquela pessoa chorava muito. Ela estava cheia de dúvidas e achando que Deus a abandonou. A cabeça do profeta estava assim. Porém, Abacuque, eu vejo que ele é um exemplo de que a dúvida, ela pode aproximar-nos de Deus, em vez de nos afastar dele. É tremendo isso. Eu estava lendo o livro e pensando nessa palavra, nessa reflexão nessa manhã, que a dúvida, em vez de nos levar para longe, ela pode nos aproximar de Deus, em vez de nos afastar dele. E que, como ninguém podia lhe dar as respostas que precisava, aí o que ele faz? Ele se volta para Deus. Depois de apresentar ali as suas queixas. Olha, isso é tremendo, hein? Isso é tremendo. Aí o profeta, ele fica quieto, ele fica aguardando. E aqui na leitura que nós fizemos, ele está decidido a se posicionar como uma sentinela, como um guarda, até que Deus lhe responda. Ele queria uma resposta de Deus. Ele precisava de uma resposta de Deus. Meu querido, um dos princípios que eu e você, que está me assistindo agora, podemos aprender aqui, é que depois que nós apresentamos as nossas dúvidas ao Senhor, nós devemos esperar em silêncio. Nada de murmuração, nada de gritaria, nada de reclamações, nada de contenda. Aguarde em silêncio. Jeremias disse: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação de Deus. Quando o Senhor lhe responde, depois daquele silêncio, não é exatamente o que o profeta queria ouvir. E isso deixou alarmado. Então o Senhor não aliviará o sofrimento. E como é, pastora? Viver pela fé. Viva por fé. São as palavras de Deus. E por fim, você nota que ele entende. Ele aprende algo que eu aprendi também. Que a verdadeira fé é aquela que ama a Deus e que o serve apesar das circunstâncias da vida. É aquela fé que não reclama mais,
nas dificuldades, porque a fé de Abacuque se tornou uma fé madura. Que coisa linda isso! Oh, que o Espírito de Deus essa manhã, ou nesse dia, esteja esclarecendo o seu coração e lhe dando essa graça e esse gozo de aprender que a verdadeira fé é aquela que ama a Deus, que o serve, apesar de qualquer uma das circunstâncias da vida. E ela não mais reclama das dificuldades, porque essa fé se tornou madura, porque ela sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas e que sempre trabalha para o bem dos seus filhos. Você está aí agora, talvez almoçando, ou já almoçou, ou me ouvindo. Tenha certeza disso, Deus está trabalhando por você que espera nele. A sua fé está sendo amadurecida. E olha, essa fé que Deus está produzindo, gerando em você por meio dessa palavra, é uma fé que ama a Deus e serve a Deus, apesar de qualquer situação, circunstância, adversidade e problema que você esteja enfrentando. Recebe essa palavra aí, aonde você estiver agora. Meu querido, Abacuque, ele decide que mesmo não entendendo tudo o que Deus desejava, ele se alegra no Senhor, o Deus da sua vida. Ele fica tranquilo, apesar do sofrimento, ele segue em frente. Diz para você que é para você seguir também, viu? Continua a sua caminhada, porque o Senhor vai te fazer andar por lugares altos e seguros. Amém. Tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pro teu milagre chegar.